Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. José e Maria viajam para Nazaré. Estava tudo preparado para o retorno de Maria e José a Nazaré. Entretanto, antes de iniciarem a viagem, desejava a Santíssima Virgem ser abençoada por seu marido e por isso realizava ações virtuosas e se portava com humildade. Atitudes tão apreciadas por ele. Nascia agora entre eles uma santificada contenda, pois José, muito humilde que era e conhecedor do incomparável mérito de Maria, negava-se a dar-lhe sua bênção. Todavia, ele não podia ignorar suas súplicas e acabou por concordar em ser um instrumento de Deus nessa bênção. Solicitou então ao Senhor para que os abençoasse a ambos. Finalmente partiram, alegres e satisfeitos, cientes de estarem cumprindo a vontade divina. Viajavam a pé, levando somente um pobre jumento, sobre o qual iam seus pequenos pertences. José sofria por ser tão pobre e por não poder dar à sua esposa o merecido conforto e a comodidade necessária durante aquela viagem. E disso fazia Maria ciente. A santificada donzela o consolava e animava, dizendo estar muito satisfeita com aquelas condições e também ser pobre. Clamava apenas pelas graças do Senhor e dizia para o santo: José, quanto maior for a nossa pobreza temporal, mais o Senhor nos cobrirá de bens espirituais e mais agradecidos nos devemos mostrar. E José muito se alegrava com essas palavras de sua amada e pura esposa. Dessa forma, em grande pobreza e desconforto, viajaram as duas pessoas mais importantes do mundo, embora quase que totalmente desconhecidas. Estavam completamente sós, embora uma grande multidão de anjos os acompanhasse. Escoltavam Maria com lindos cânticos, pois ela já havia sido escolhida por Deus para tornar-se mãe do Verbo Divino. Todavia, apenas ela ouvia essas melodias angelicais. Após terem cumprido determinado trecho da viagem, decidiram parar e descansar por algum tempo, para a grande alegria do santo. O Senhor quis que pássaros cantassem docemente em torno de sua esposa. José muito se admirava com essa ocorrência, e ambos viam nisso motivo para que louvassem e bendizessem a infinita boa vontade de Deus para com eles, mostrada e evidenciada por esses sinais. Em uma dessas ocasiões, o santo pediu a Maria para que entoasse um canto em louvor ao Senhor, já que os próprios pássaros a convidavam para tanto. E ela, obedecendo com humildade, entoou uma cantiga em louvor ao Criador, na qual eram narradas as maravilhas do poder divino. Até mesmo os anjos do céu se maravilharam. E muito mais José, que passou a um daqueles seus estados de êxtase, com tanta doçura, no qual se manteve totalmente concentrado, enquanto Maria adorava a Deus. Voltando a si, o santo lhe disse: Ó esposa e pomba minha, como me agradam essas tuas canções e as louvações que fazes ao Senhor com tanta graça. Admirarei cada vez mais os tesouros de graciosidade que Ele te concede. Deves mesmo corresponder à sua infinita bondade, com outro tanto em amor, e nisso te farei companhia, agradecendo por todas essas graças que Ele te concede. Agradece por mim também, a que Ele teve por bem me selecionar entre tantos outros para desfrutar de tua amável e delicada companhia. Entretanto, ela se considerava a mais humilde das mulheres, e ouvindo essas palavras de seu marido, voltava-se para Deus e se nominava serva humilde. Dizia para José que tudo o que ele nela admirava lhe havia sido dado pelo Senhor, sem que ela, de facto, o merecesse. Ele deveria, pois, ao ter tais sentimentos, louvar a Deus, incomensurável e infinito, que se mostrava muito condescendente com todas as suas criaturas, em particular com ela,
que se julgava muito pobre em méritos. E o santo se admirava com essas afirmações tão humildes de sua esposa e agradecia a Deus por havê-la dotado de tais virtudes que provocavam nela até mesmo a subestima de si própria. E eles seguiam sua viagem, sempre louvando e bendizendo o seu Deus, que cada vez mais imperava no coração do santo. Continuamente ele dizia para Maria, para que ela agradecesse em seu nome, uma vez que não sabia como fazê-lo corretamente em função da incomparável graça que ele lhe concedera em ser eleito seu marido e protetor. Parecia ao santo ter essa dádiva, mesmo uma magnitude inatingível, como de fato tinha. No entanto, o Senhor já havia decidido conceder-lhe que ainda mais sublime que ele ainda desconhecia e que jamais teria podido avaliar, qual fosse a de dar-lhe o Verbo encarnado sob custódia e proteção, graça essa, muito acima das possibilidades do entendimento humano. De facto, coube ao santo a imensa felicidade de vir a ser pai adotivo do Verbo divino encarnado. Para ele nada poderia ser comparável à possibilidade de ver o prometido Messias com seus próprios olhos e poder dar-se todo a seu serviço, coisas que almejava profundamente, embora achasse serem inatingíveis. Já era mais que suficiente ter conseguido uma companheira tão digna e santa, com a qual podia conversar livremente sobre as grandezas das obras divinas e ser ajudado na prática das virtudes e na conquista do amor de Deus, elementos aos quais se dedicava com grande fervor. Ao chegarem a Nazaré, procuraram imediatamente a pequena casa mencionada por Maria e tiveram sorte de encontrá-la rapidamente. Pertencia a Maria. Era tarde da noite e eles lá entraram, não encontrando qualquer conforto ou comodidade. Tinham por companhia somente sua extrema pobreza e se alimentaram apenas de algum pão que tinham e de alguma água que providenciaram. Essa situação toda agradava a Maria, pois era a mente da pobreza. Entretanto, entendia a aflição de José e lhe dava ânimo e consolo com palavras confortadoras que muito o acalmavam e eram suficientes para que sentisse devidamente restaurado em suas forças. Em primeiro lugar, louvaram ao Senhor que lhes permitira chegarem em paz e que os havia protegido durante a jornada. Trataram então de decidir o destino dos aposentos da casa. José disse a Maria para que escolhesse o quarto para onde desejasse retirar-se em intimidade, a fim de orar e repousar. Ela, muito humilde que era, não desejava fazer tal escolha, embora a casa fosse sua, e pediu a José que lhe destinasse o aposento, pois a ele competia tal decisão. E ele assim o fez, destinando a ela um quarto privativo e um outro para si próprio, situado na parte inferior, onde também pretendia exercer sua profissão. Havia ainda uma pequena sala que reservou para as tarefas domésticas de sua esposa. Dadas essas instruções, Maria se mostrou muito satisfeita e, após longa conversa com o santo sobre as grandezas de Deus, pediu licença para retirar-se aos seus aposentos. E decidiram deixar para o dia seguinte os problemas envolvendo sua vida e como deveriam agir nas circunstâncias atuais. E ambos se retiraram para os respectivos quartos para o necessário e merecido repouso. Nada mais possuíam que os pequenos pertences trazidos de Jerusalém e usaram o chão duro para dormir. Maria passou praticamente toda aquela noite em preces. O santo, muito cansado, dormiu profundamente. O anjo voltou então a falar-lhe, dizendo ser vontade do Senhor que vivesse em estado de pobreza e que ele não deveria preocupar-se em ganhar além do estritamente indispensável para a sua sobrevivência e que, mais uma vez, deveria agradecer a ele por lhe ter dado esposa tão santa e tão digna. Acordando José ao alvorecer e tendo feito suas habituadas orações individuais, desejou intensamente ver sua esposa, mostrando-se até algo impaciente por não ter ela ainda deixado seu quarto. Todavia esperou sem chamá-la. Foi para sua pequena oficina a fim de arrumar as poucas ferramentas de trabalho que havia trazido.
Feito isso, foi novamente em busca de Maria, e vendo sua demora, prostou-se à porta de seu quarto, para tentar vê-la e falar-lhe. Pelas frestas da porta, viu que o aposento estava iluminado, como que por um clarão celestial, e sentiu um odor extraordinariamente delicado, além de incontida alegria. Esses factos o levaram a concluir que Maria confabulava com o Senhor, e ele então se retirou para não molestá-la durante suas preces, comportamento esse que manteve daí para diante. Deixava-lhe completa liberdade, e estando ela em seu retiro, e desejando ele falar-lhe, esperava pacientemente até que terminasse, sem molestá-la. Ele desfrutava das delícias que sua esposa tinha nessas conversas, a sós com Deus, chegando mesmo até a invejá-la, dizendo: "Oh, bendita seja ela que é digna das visitas de Deus, pois é verdadeiramente santa, perfeita e cheia de virtudes." Terminadas as orações, Maria deixou seu quarto e encontrou José, que a aguardava. Ele a viu então como ainda mais linda e graciosa, a tal ponto que não ousava mesmo falar com ela. Ela, por sua vez, muito humildemente, com muita cortesia e amabilidade, o cumprimentou e graciosamente. Eles louvaram a Deus em conjunto e em seguida conversaram sobre como agiriam para prover sua manutenção diária, pois estavam completamente desprovidos de quaisquer recursos naquele momento. O santo tinha ainda algum pouco dinheiro proveniente de trabalhos feitos em Jerusalém e utilizou para adquirir algo que servisse para a alimentação de ambos. Vizinhos compareceram para dar-lhes boas-vindas. Vendo-os em tão grande situação de miséria, tomaram algumas providências em termos de oferecimento de alguns géneros alimentícios e de outras pequenas coisas de necessidade imediata. Maria se mostrava toda agradecida e recebia aquelas dádivas a título de esmolas, portando-se humildemente e com muita gratidão para com as pessoas que os ajudavam, e mais tarde corresponderia ao benefício com fruto de seus trabalhos manuais. Durante as visitas que recebia dessas pessoas, embora com poucas palavras, evidenciava sempre sua gratidão e todos se admiravam com sua cortesia, modéstia e graciosidade, a ela se afeiçoando e desejando tratar sempre com ela. É verdade que, se no início as recebia com prazer, também se mostrou mais arredia posteriormente em razão do tempo que as visitas consumiam. Entretanto, sempre recebeu com muita satisfação as jovens, virgens e temerosas que a procuravam e com as quais mantinha conversações de caráter religioso. O santo, havendo providenciado as suas necessidades momentâneas, retornou para junto de sua esposa, pois além de não se sentir à vontade longe dela, sua presença o alegrava sobremaneira. Havendo entregue as coisas providenciadas, passaram ambos a louvar e agradecer ao Senhor pelos benefícios proporcionados. José encontrou logo trabalho com o qual podia prover o sustento de ambos, sendo que ela também se dedicava a alguns trabalhos externos que auxiliavam a vida de ambos. Deus assim providenciou para que pudessem superar rapidamente as naturais dificuldades iniciais. E eles se maravilhavam com todas aquelas medidas divinas e não cessavam de louvar e bendizer o Senhor, que se mostrava muito condescendente com eles e a tudo providenciava com grande amor. De seu lado, entusiasmavam-se cada vez mais em corresponder àqueles benefícios todos que Deus lhes concedia e com o seu crescente amor por ele. Então, acabamos de ler sobre a viagem de José e Maria para Nazaré. E como percebi, durante a viagem, Nossa Senhora já era acompanhada por anjos. José não via esses anjos, nem ouvia as melodias que eram entoadas para Maria. Maria já tinha sido escolhida para ser mãe do Salvador. Deus já estava e já preparava Maria desde o seu nascimento para receber o seu filho. Deus não faz nada por acaso, nem faz nada às pressas. Nossa Senhora e São José
são assim preparados para receber o Messias. E Deus faz questão de que cada um deles, à sua maneira, possam perceber que são escolhidos para uma missão muito importante. Mas, antes disso, eles passam por perdas, por dificuldades, especialmente José. A vida de Nossa Senhora eu ainda não me aprofundei, porque há muitos relatos sobre o que aconteceu, o que era a vida de Nossa Senhora antes do que foi escrito na Bíblia. Como aqui a vida de São José. Porque todos esses mistérios, todas essas graças que estamos a receber ao ouvir esta história, nos faz pensar que Deus tem um cuidado muito especial para cumprir sua promessa. Vai mandar o Messias ao mundo, mas prepara um homem e uma mulher para serem o seu guarda, o seu protetor. Porque Jesus é o Filho de Deus. E Nossa Senhora, já desde esta altura em que São José percebe-se, até mesmo pelos passarinhos que cantam ao seu redor, porque Nossa Senhora é imaculada, imaculada desde o seu nascimento. Ela não teve, como nós, o pecado original. Esse é o dogma da Imaculada Conceição. E Nossa Senhora está-se a revelar para nós, por meio de São José, como, desde muito cedo, pessoa orante, pessoa que era pobreza. Este jovem casal vai passar por várias perdas. Mesmo na Bíblia, eles vão ter que deixar, muitas vezes, o lugar onde eles estão. Quando estavam em Belém, tiveram que ir para o Egito. Depois do Egito, foram para Nazaré. Mas percebe-se que este casal tem que estar sempre pronto para as ordens de Deus. E por isso a pobreza, o desprendimento das coisas materiais. Mas isso não quer dizer que eles não sejam pessoas de trabalho. São José vai logo tentar encontrar um emprego, um trabalho. E Nossa Senhora também vai dedicar-se a fazer trabalhos manuais para ajudar seu marido nas despesas da casa. Por isso, os dois são um convite para todos nós, em que o homem e a mulher estão em uníssono em gerir a sua casa, o seu lar. Claro que, no caso de José e Maria, eles tinham também algo que nós temos muita dificuldade em ter. Este confiar em Deus. São José queria dar mais a Maria, queria dar mais comodidade a Maria, mas Maria disse, não, eu quero ser sempre pobre, porque quanto mais pobres formos, mais riqueza espiritual Deus nos oferece. Isto é algo que para o mundo de hoje, em que queremos tantas coisas materiais, o que é que isto ensina para mim? Que quanto mais estamos desprendidos das coisas da terra, mais buscamos as coisas espirituais. E no fundo, se nós formos ver bem, diante da morte, a única coisa que vai nos restar são os bens espirituais. Nada mais restará. E São José e Maria, quando chegam a Nazaré, em extrema pobreza, Nossa Senhora dedica-se logo à primeira noite em oração, como que a buscar
a força necessária. Não digo também esta força, mas ela estava ali, também como companheira de José, e José se preocupava. E Maria precisava estar forte. A mulher tem esta missão de no lar ser este alicerce forte, porque naquele tempo, nos tempos de antigamente, em que a mulher estava mais em casa, ela tinha o dever, por si mesma, não era ninguém que o impunha, de cuidar da sua casa, de cuidar de seus filhos, de cuidar do lar, enquanto o marido não chegava. Hoje em dia temos papéis quase que invertidos. As pessoas querem repartir papéis, mas o certo é que eu, por experiência própria, tenho mais habilidades por situações e o meu marido tem para outras. Eu percebo que, por vezes, eu sou mais limitada a fazer certas coisas e meu marido tem melhor ação nessas coisas que eu não consigo fazer. Eu acho que relacionamento em que temos que dividir, não tirando do outro aquilo que ele pode fazer. Precisamos repartir realmente as tarefas em casa, mas de forma que não ultrapassemos o que convém, o que cada um pode fazer melhor. Eu penso desta maneira. E quando o homem tem que sair para trabalhar, ele quer encontrar, ao voltar para a sua casa, um lar, um lugar onde ele vai se sentir protegido. E nada melhor que uma esposa e uma companheira que o ouça, que o acompanhe, que dê a esse homem esse lugar de proteção. Porque o mundo lá fora é composto de tantas pessoas, de tantos lugares, mas em casa é que somos nós. É em casa que temos o nosso lar. Penso que a maioria das pessoas sente-se melhor na sua própria casa. Agora, se a sua casa é ambiente de desunião, é ambiente em que as pessoas não se respeitam, claro que muitos vão querer se afastar da sua própria casa. Por isso a mulher tem esta missão. Claro que hoje em dia muitos vão dizer: agora já não existe isto, porque a mulher agora trabalha, a mulher faz isto, pode fazer aquilo. Mas vejamos esta união entre São José e Maria. Façamos um paralelismo com a vida de hoje, a correria que se vive, em que as pessoas, quando chegam em casa, chegam cansadas. Tanto homem como mulher estão exaustos. E quase nenhum dos dois, quando chega em casa, depois de um dia de trabalho, vai ter alguém que tenha preparado o almoço, que tenha feito as tarefas domésticas que ficaram por fazer quando saíram de casa. Aquela correria que por vezes acontece neste mundo moderno. Às vezes me pergunto, será que foi feito por uma boa causa? Ou será que nós tentamos inventar algo que já estava de alguma maneira organizado para nos favorecer mais do que o que vivemos hoje em dia? Eu pergunto, é uma pergunta que deixo às pessoas.
nesta azáfama, nestes dias de correria, em que os jovens casais e mesmo os casais com mais anos de casamento estão ali a correr de um lado para o outro, a levar os filhos à creche e depois à escola, depois ao infantário, quase sem ter tempo de uns para com os outros. Não existe, o tempo parece que corre demasiado. E as pessoas não têm tempo umas para as outras, para se conhecerem umas às outras. E São José ansiava por voltar para casa, para estar com sua esposa, porque ansiava por estar com ela para conversar. E é este tempo em que nós nem temos aquela possibilidade de usufruir das pessoas que amamos, das pessoas com as quais vivemos, porque vivemos apressadamente de um momento de um lado para o outro. E não sabemos o dia e a hora em que essas pessoas vão deixar este mundo. E eu penso muitas vezes, agora que eu já não tenho meus pais, que eu andava sempre a correr quando ia para lá visitar meus pais e visitava-os como se eles fossem eternos. Ia com o meu marido visitá-los e quase sempre de um dia para o outro, e parecia tudo uma correria completa, porque tínhamos que voltar, porque tínhamos aqui embaixo, na nossa casa, perto o trabalho. Mas o certo é que neste momento meus pais já não existem mais. E esta convivência que podíamos ter usufruído foi levada, foi confiscada, porque andamos sempre preocupados para pagar as contas, para andar de um lado para o outro, e às vezes a que preço? Longe das nossas raízes, da nossa casa, daqueles que amamos. E quando vemos atrás de nós solidão, quantas pessoas que por causa de trabalhos assim, muito difíceis, divorciam-se e acabam por deixar seus filhos com os avós ou com tias, com outros familiares. Acaba por a família estar assim, sem poder estar uns com os outros. Penso que tudo, a vida de São José e de Maria, nos ensina muito sobre a vontade de Deus para nós. Estar um com o outro, viver um com o outro, usufruir da companhia um do outro. Requer tempo, requer momentos de paz, requer que se sossegue, nem que seja ao almoço, nem que seja ao jantar. Nossa Senhora recebia visitas de pessoas que ajudavam, até vizinhos, mas chegava uma altura que essas visitas começavam a se alongar e ela tinha que voltar e estar mais direcionada para o seu próprio lar. Porque nós precisamos nos focar no que temos, no que somos e nas pessoas que nos são dadas por Deus. Deus concede para nós, filhos, marido, pais, mãe, irmãos, são dádivas. E por vezes todas as familiares passam por nós numa correria que quase não nos conhecemos. O tempo passa, as pessoas vão uma para cada lado, e quando se vê, a morte vai levando uns e outros. E depois acabamos por estar diante desta interrogação que temos que fazer e que devemos fazer, pois a vida não pode ser só isto, correria, entretenimento. Precisamos
cuidar das pessoas que nos são dadas por Deus, aquelas que estão ao teu encargo, na tua própria casa. São as pessoas que Deus te deu para cuidares. Será que temos tempo para nos entregar em oração por eles, em sacrifícios, em penitências, para que eles se convertam a Deus? Será que estamos dispostos a dar ajuda aos nossos pais já idosos antes que eles nos deixem de vez? Ou aquela nossa irmã, ou nossa tia, ou familiar doente que está no hospital, será que temos tempo de ir visitá-la antes que o tempo se esgote, tanto para essas pessoas como para nós mesmos, porque não sabemos o dia e a hora? E São José e Maria vai-nos ensinando a ser família de Nazaré. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.